É o presidente da Associação do Setor, Dr. Pedro Amaral Jorge, quem eu pedia o favor de se juntar a nós. De maneira que, porventura, eu iria já, porque como temos aqui pouco tempo e o tempo esgota-se rapidamente, não é renovável como as energias, temos que o aproveitar da melhor maneira, de maneira que eu provavelmente iria já passar aqui para mesa redonda, para a nossa fase de mesa redonda e deixando algumas questões aos nossos oradores, sobretudo relativamente a estas questões que temos vindo a falar. Há um ponto que nos intriga a todos, porque é uma fronteira que não é bem visível. Para nós, leigos na matéria, para vós com certeza será já qualquer coisa óbvia, que é a da tecnologia do hidrogénio. E perceber um bocadinho como é que nós vamos lidar com isto, não apenas enquanto consumidores, mas também enquanto país, como é que estamos a tratar este investimento, quais são as vossas perspectivas e em que é que as beiras, nomeadamente o interior, podem contribuir para isto. Depois ia-vos pedir também que explorassem um bocadinho melhor esta ideia da cogeração, que me parece cada vez mais importante, nomeadamente para territórios do interior que têm muito espaço disponível e, por exemplo, como é que a agricultura, nomeadamente a agricultura com preocupações regenerativas, se pode equilibrar com a produção de energias renováveis. E permitam-me só que dê aqui uma nota, é que na beira nascem ou a maior parte dos rios nacionais, ou pelo menos aqueles que passam por aqui, aqueles que alimentam as duas principais cidades do país. Um passa a norte, o outro passa a sul. A água, já se sabe, é uma fonte interessante de energia renovável, mas se o interior pudesse também participar nesta produção de energia por outras formas, poderia ter um outro interesse estratégico no próprio país, sobretudo tendo em conta os últimos anos e aquilo que todos nos temos queixado, um bocadinho da desertificação e do empobrecimento do interior. Enfim, gostava de ouvir um bocadinho as vossas ideias sobre isso. Não sei quem gostaria de entrar primeiro. Eu estive em linha para conseguir entrar e depois tive aqui um contratempo. Muito obrigado desde já pelo convite. Relativamente, e saudar todos os participantes neste painel, isto tem sido uma roda viva de eventos, uns atrás dos outros, e portanto é bom porque o tema das renováveis efetivamente passou de ser um patinho feio a passar a ser a coisa mais sexy para a neutralidade climática que nós temos entre mãos. E isso é bom. E as metas que nós temos no Plano Nacional de Energia e Clima, quer ao nível da produção centralizada ou distribuída fotovoltaica, das metas que temos de redução das emissões, das metas que temos de incorporação de eletrificação indireta através do hidrogênio verde, onde vamos chegar agora, acho que temos um quadro de metas alinhadas com aquilo que são os desígnios da Comissão Europeia, uma meta vinculativa em termos europeus, que acho que é uma grande oportunidade de recuperação do desenvolvimento económico do país. O que é que eu quero dizer com isto? A instalação e a operação de todas as formas de produção de eletricidade renovável e outras energia e de utilização de energia de outras fontes renováveis pode criar aqui uma dinâmica económica crescente. Eu percebo e acho que percebemos todos que estamos num período de contração fruto da pandemia, mas a minha expectativa é que a base de financiamento a que nós poderemos estar dotados, já não vou contar com a dívida, só com os donativos que a Comissão Europeia vai disponibilizar, pode ser aqui, no fundo, o combustível verde necessário para que a gente consiga sair desta situação onde estamos do ponto de vista económico e socioeconómico e consigamos crescer aqui e ter um novo motor de desenvolvimento económico que não seja apenas a base do turismo e também percebermos que se cumprirmos os planos nacionais de energia e clima e olharmos para os preços de eletricidade que temos observado, quer nos leilões em Portugal e no recente leilão em Espanha, no dia 26, que partilho aqui com vocês, tivemos eólica e solar em média abaixo de 26 euros por megawatt-hora.
e recordo que no início do ano o preço médio de eletricidade no mercado ibérico estava na casa dos 90 euros megawatt-hora, nós podemos ter aqui uma oportunidade muito interessante de tornar Portugal um país energeticamente competitivo e isto atrair não só investimento para a transformação desta energia, seja a utilização de energias renováveis para a geração de eletricidade ou a utilização de energias renováveis para o hidrogênio verde, como também passamos a ser um polo no radar das empresas e das indústrias que querem exportar para o mercado europeu, seja investimento europeu ou não europeu, nesta lógica alinhada com podermos ter custos de energia, neste caso eletricidade tão baixos, que o nosso país passa a ser competitivo com outras regiões da Europa. E quando eu falo do nosso país, estou sempre a falar no espaço ibérico. Indo à pergunta que colocou relativamente ao hidrogênio verde. Bem, eu tenho dito isto várias vezes do ponto de vista público e para nós, e para mim pessoalmente, o hidrogênio na sua base de obtenção do mesmo através de eletrólise da água com recurso à eletricidade gerada a partir de fontes renováveis é uma eletrificação indireta. E, portanto, nós temos aqui dois grandes desígnios que vêm do Clean Energy Package. Um era a eletrificação dos consumos, e isso está previsto desde o roteiro da neutralidade carbónica a todas as linhas de disponibilização de investimento também da Comissão Europeia. E, portanto, nós tínhamos um espaço e um passo a dar na eletrificação. Ora, sabemos todos que há setores de atividade, quer da mobilidade, quer da indústria, cuja eletrificação direta seria, entre aspas, eu diria, ineficiente do ponto de vista de custo e do ponto de vista ambiental, e, portanto, tem que se arranjar aqui um combustível que permita ter as mesmas funções que os atuais combustíveis fósseis têm, produzir chama, produzir calor de alta temperatura, e, portanto, o hidrogênio verde traz-nos aqui a possibilidade de fazer uma eletrificação indireta e continuarmos na senda da contribuição do combate às alterações climáticas, nomeadamente atingindo mais cedo aquilo que é o espaço da neutralidade climática. Como é que Portugal pode beneficiar das energias renováveis e, nomeadamente, indo ao hidrogênio? A grande diferença entre termos produção centralizada naquele modelo tradicional de 3 centrais no país inteiro é que a geração de emprego era muito localizada e o país ficava assimetricamente beneficiado dessa geração de emprego e dessa geração económica. Quando olhamos para o Plano Nacional de Energia e Clima e para a Estratégia Nacional do Hidrogênio, percebemos que tudo isto é para ser capilarizado e distribuído. Ou seja, nós temos operadores de redes de gás natural no país inteiro, da Douro Gás, à Lisboa Gás, à Porto Gás, à Lusitânia Gás. Temos a possibilidade de ter produção de eletricidade fotovoltaica eólica distribuída ao longo do país. Podemos ter situações de comunidades de energia e autoconsumo distribuídas. Concordo absolutamente que os serviços de balanço vão passar a ser feitos ao nível municipal ou de agregação distrital com as micro-redes, porque isto vai efetivamente para um desenho muito diferente daquilo que a gente conhece agora. E se olharmos para a produção e distribuição do final do século XIX, com as linhas de caminho de ferro e as fábricas longe e o consumidor tinha apenas aquilo que lhe chegava, a eletricidade até há pouco tempo era assim que funcionava, só que daqui para a frente o paradigma vai totalmente inverter-se. Eu às 3 da tarde posso ser comprador de energia e às 3h30 posso ser vendedor. E posso fazer vou fazer uma cobertura de preços de energia porque me interessa, ou posso simplesmente estar ao abrigo do mercado, posso especular preços de energia, posso consumir energia para efeitos produtivos. Ou seja, o paradigma vai absolutamente mudar. Como é que as regiões beneficiam disto? As regiões beneficiam disto porque temos que ter uma organização do território que permita que estes países estejam distribuídos, estes projetos sejam distribuídos em função da sua gênese e da sua aplicabilidade ao longo do país e, portanto, o hidrogênio e a produção de eletricidade renovável têm todo o seu espaço na zona das beiras, obviamente, como terá o espaço no Alentejo, porque o hidrogênio vai precisar de 3 componentes muito importantes. Vai precisar de água, porque não há obtenção de molécula sem ser com água, vai precisar de eletricidade renovável, num híbrido entre solar e eólico, porque fazer hidrogênio só com solar é inviável, porque o load factor para um eletrolisador hoje é de 3.800 a 4.000 horas por ano para ser, no fundo, o ponto ótimo, e se eu tiver solar não tenho mais que 2.000 no Alentejo e Algarve, se calhar na beira 1.800, e portanto eu tenho que hibridizar. Logo aí estou a utilizar 2 tecnologias. E tenho 2 modelos. Ou tenho um modelo totalmente em autoconsumo, ou posso me ligar à rede e posso ser produtor de hidrogênio e simultaneamente comprador e vendedor de eletricidade. Ou seja, tudo isto vai mudar de paradigma e acho que o território vai beneficiar disto com 4 ou 5 variáveis que são importantes. A ambiental, como é evidente, mas essa não faz chegar aquilo que é preciso aos bolsos dos cidadãos, que precisam todos os dias de ter receitas para cumprir a sua vida do ponto de vista económico ou financeiro.
vai gerar emprego local e vai contribuir para a captação de investimento local, porque nada disto vai ser feito com dinheiro do Estado, vai ser feito com dinheiro privado, a tirar os mecanismos de suporte que eventualmente podem vir para o hidrogênio, mas que serão poucos, são apenas 900 milhões em 10 anos, enquanto que o Plano Nacional de Energia e Clima precisa para aí de 25 mil milhões de investimento e a estratégia de hidrogênio, de acordo com o documento do Governo, precisa de 7 mil. Portanto, estamos a falar de 32 mil milhões de euros em 10 anos. Dividimos por 9, porque 21 já percebemos que não vai acontecer, vamos ter que gastar esse dinheiro em 8 anos, ou seja, estamos aqui com quase 4 mil milhões de investimento direto no país num espaço de 8 anos. Se nós não formos capazes de ter uma organização territorial, alocação dos fundos, coesão social e territorial na utilização destes fundos, bem, então melhor é a gente se reformar e desistir de ser país, não é? Porque temos todas as condições para fazer isto. Se nem com esta ajudinha das rodas de bicicleta nós formos capazes de fazer, bem, então pintemos a cara de preto e pomos uma bandeira em cima do país, ou como dizia o Hermano José, pomos um linóleo e ninguém nos vê. E, portanto, a oportunidade é concreta, vai gerar emprego, vai gerar captação de investimento, vai gerar receitas fiscais locais, vai ter a capacidade de minimizar o tecido económico, vai ter movimentação de pessoas, vamos ter uma fase de construção e de operação desses centros eletroprodutores e dessas unidades de produção de hidrogênio. Portanto, eu acho que nós temos que estar otimistas. Eu sei que o momento é trágico. Os resultados que nós temos observado do número de identificados, que se pode extrapolar para o número de infectados, é um tema sério. Vimos isto há um século atrás com a gripe espanhola, que não era espanhola, mas assim ficou batizada. Mas acho que temos que ter a resiliência de acreditar que depois desta guerra, entre aspas, começar a ser combatida de igual, que só vai acontecer com o processo de vacinação, nós vamos ter que reconstruir não só Portugal, mas o espaço europeu, e a nossa economia vai ter que ser reconstruída. E como o turismo vai demorar mais tempo a recuperar do que este novo investimento, que está completamente suportado por fundos, quer de solidariedade, quer de coesão, e dinheiro a fundo perdido que nem sequer é dívida, nós temos todas as condições de nos organizarmos como país, com as instituições municipais, nacionais, governamentais, paragovernamentais, e conseguimos criar um rumo para utilizar este investimento e sairmos, entre aspas, deste buraco em que nos encontramos, com o teto de dívida pública e dívida integrada entre famílias, Estado e empresas que temos, e conseguir começar a criar um ciclo virtuoso económico em que tenhamos um mínimo de superávit para ir conseguindo reduzir a dívida pública. E acho que me ficava por aqui. Se vocês me derem espaço, eu vou estar 2 horas a falar e quero passar também tempo a alguém mais para se poder pronunciar. Muito bem, e nós agradecemos imenso. E, de facto, o problema é que o tempo é escasso e nós já só temos mais 10 minutos e não o conseguimos renovar, apesar da vossa energia ser altamente renovável por aquilo que eu estou a ver. Muito bem, não sei qual dos... Eu se calhar, se não se importasse, gostava só de pegar num tema que foi falado pelo Pedro Amaral Jorge e muito bem, que se calhar complementar a oportunidade que temos no interior. Aliás, um dos projetos, porque às vezes dá a ideia daqueles projetos de hidrogênio verde foram todos aprovados em Sines, e não é verdade. Houve muitos projetos que foram aprovados para apoiar o tema do hidrogênio verde fora da área de Sines. E eu lembro-me de um, pelo menos, que é em Mangualde, por exemplo, e que tem a ver com o hub dos transportes. E há um tema importante no tema do hidrogênio verde, que é qual é que vai ser o combustível futuro para os grandes transportadores, para os caminhões, para os autocarros. O Dr. Pedro Moraes Leitão já falou dos biocombustíveis, que serão com certeza uns deles, mas os outros serão, eventualmente, terão que ser via hidrogênio verde, tanto para os grandes, pronto, para os caminhões, para os trucks, para os autocarros, mas também para os barcos, para o tema do shipping, e portanto aí nós não vamos conseguir replicar diretamente toda a parte da eletrificação que existe nos outros veículos. Portanto, temos que ter a noção que a eletrificação que se pretende fazer da parte de transportes vai ter que ter todas estas componentes baseadas em energias renováveis, e vão ser de diferentes combustíveis, e aí o próprio hidrogênio verde de forma descentralizada, mais uma vez, o corredor do Mangualde que tem, e outras áreas também do centro, há um outro grande projeto em Estarreja, por exemplo, também, e todos eles vão ser importantes para criar esta possibilidade de carregar os veículos e de os desenvolver também no tema da eletrificação
verde. Pronto, era só mais este ponto. Eu sei que o Dr. Pedro Moraes então também queria falar. Sim, eu sei que temos pouco tempo, mas eu nos 2 minutos que me tocam gostava de criar aqui um bocadinho de polémica e aproveitando que o Miguel Matias falou sobre o tema do hidrogênio e dos transportes pesados, não é? Quer do marítimo como dos transportes pesados rodoviários. Eu acredito que um dos riscos que corremos agora nesta transição energética é exatamente para esse mercado profissional, o mercado dos transportes profissionais e, portanto, dos transportes pesados, onde, obviamente, a questão da eficiência económica é muito relevante. Acho que corremos o risco de dispersar os esforços de transição energética. Já foi proposto o gás natural como a via de evolução natural da maior parte dos navios. Também o gás também é proposto agora, temos a Douro Gás, que tem proposto muito o gás natural como forma como combustível ideal para os pesados rodoviários no futuro. Eu creio que, neste momento, o que a PRIO está a advogar para os próximos 10 anos é vamos manter os motores de combustão e vamos reduzir as emissões de gás de carbono que temos nesses motores de combustão. Obviamente, pelo que eu vos disse já atrás sobre a nossa aposta nos biocombustíveis, percebem que a PRIO nisto tem um conflito de interesses óbvio. Mas acreditamos que aqui o ótimo, a tentativa de chegar ao ideal, ao ótimo, tem sido inimigo do bom. Há 10 anos atrás já se falava do gás natural e a verdade é que em 2020 olhamos para o consumo real que existe nos pesados e é muito limitado. No marítimo é nulo, é inexistente. E, portanto, o que estamos a advogar é focarmos, é que não se dispersem esforços e não entremos numa discussão sobre 4 ou 5 tecnologias diferentes que queremos propor aos armadores dos grandes navios ou que queremos propor aos grandes gestores de frotas de transportes rodoviários. Acho que temos que lhes apresentar uma proposta concreta e a proposta concreta que a PRIO está a fazer, sem obviamente de querer imputar de mérito às outras propostas, mas só por uma questão de enfoque, é exatamente nos biocombustíveis. E acreditamos que o hidrogênio verde tem um papel na produção de biocombustíveis. O hidrogênio é um dos elementos-chave para produzir o HVO, que é um dos biocombustíveis de segunda geração, neste momento mais relevantes, nós, neste momento, o HVO é produzido pela maior parte das petrolíferas europeias e é produzido com base em hidrogênio cinzento, não é? Portanto, o hidrogênio mais poluente. E, portanto, só fazermos a substituição desse hidrogênio, que é consumido em grandes quantidades pelas petrolíferas, por hidrogênio verde, já em si vai ter um impacto muito grande na redução de emissão de gás de carbono. Se conseguirmos que esse hidrogênio, esse HVO seja utilizado pelos pesados, já estaremos a dar um passo em frente e será para mim uma grande conquista para os próximos 10 anos. Desculpe, não me alargo mais. Só uma nota a complementar o que o Pedro disse, se for possível. Nós vamos ter 2 diretivas e um programa europeu que eu quero acreditar, já não acredito no Pai Natal, mas nisto quero acreditar. Nós temos o European Green Deal a ser, como é que eu ia dizer, a estar na agenda do Parlamento Europeu. E foi o próprio Parlamento Europeu que nos forçou aos Estados-membros e à Comissão a que a redução de emissões passasse a ter quase de 40% face a 1990 para 55% ou 60%. Ora, isto é impossível de fazer sem 2 políticas muito importantes que estão nas diretivas. É a reindustrialização europeia, com, vamos chamar entre aspas, alguma reversão de globalização e ter os fatores de produção dentro da Europa e com isso gerar receita fiscal e crescimento do PIB. E a outra que me parece relevante é o Carbon Border Tax Adjustment. E quando referiu os transportes marítimos e outros que precisam de combustíveis fósseis, transporte aéreo, efetivamente nós temos que ter em mente que o que está na cabeça dessa peça de legislação é taxar o carbono ao preço dos ETS de todo o transporte, de trazer um produto de 15 mil quilómetros de distância. E, portanto, obviamente que ou os transportes vão aderir aos combustíveis verdes, ou vão fazer uma mistura, vamos chamar, progressiva, de introdução de biocombustíveis
ou de hidrogênio nas misturas de gás natural, assim o permita o sistema de queima e de combustão para que seja homogéneo, mas se essas duas peças legislativas não forem, eu não me lembro do termo em português, desculpem, vou utilizar em inglês, enforced, e tem que ser, e Portugal aqui vai na onda, porque não tem capacidade nenhuma de impor coisa nenhuma, ou é a Comissão Europeia que impõe, nós dizemos que estamos a cumprir regras, agora somos nós a impor, nós não somos o mercado, somos 11 milhões de pessoas, não é? Com todo o devido respeito. Agora, acho que temos condições de recuperar também o tecido económico português, com distribuição geográfica, também com essas duas peças legislativas. O Carbon Border Tax Adjustment, que tem que ser claro, e perceber como é que a reindustrialização europeia se vai fazer, onde é que os polos de atração desse investimento vão ser gerados. Se nós tivermos condições de produzir hidrogênio competitivamente, como já percebemos teoricamente que o temos, e eletricidade a partir de fontes renováveis tem muito competitiva, lá está, reforça aquilo que nós precisamos para a recuperação económica do país. Desculpem esta introdução, era só para deixar estas duas notas. Muito bem. Só lhe podemos agradecer. Temos mesmo muito pouco tempo. Posso, se calhar, só dizer... Se calhar eu ia dar a palavra ao time. Só temos aqui 3 minutinhos dentro do nosso tempo regulamentar. Ok. Então, olha, eu não vou levar muito tempo porque eu gostei de ouvir os experts e fico contente que temos pessoas aqui a verem que vai entrar dinheiro e sabem onde vão investir. Não é gastar esta vez, é investir, é tão fixe. E sim, eu acho que vai ser sempre um mix em várias coisas e vai haver mercado para várias. Em termos de hidrogênio, eu não consigo dar muito input. Posso só dizer que quando as bombas de combustível PRIO tiverem, eu ponho no meu Ferrari e no meu Brabus, no meu Smart. Não há nenhum stress, ok? Então fico contente com isso. O que fico contente também é que as coisas estão a mudar. Temos tecnologias mesmo avançadas. Eu estive ontem a ouvir um pitch de uma empresa que está agora a fazer armazéns nos Estados Unidos, onde está a produzir frutos e vegetais 10 a 100 vezes mais num armazém, totally self-sufficient em energia e conseguem quase pôr por trás de um Walmart. É incrível. Então, todas as coisas que metem medo hoje a nós em carbon e isto tudo, a tecnologia, a gente tem que acreditar que vai ajudar e vai abaixar preços em algumas coisas e o que a gente precisamos é um governo que deixe-nos trabalhar e encontrar essas soluções. Se a gente tiver isso, vamos conseguir atrair mais capital e os nossos 11 milhões de pessoas, eu acho que a gente consegue, estamos muito mais felizes e resolver. Em oportunidades cá ainda temos ilhas levamos diesel para elas, para dar energia. Ainda há muitas oportunidades quando eu às vezes só olhar vejo. Então, eu acho que sim, a gente precisa muito mais que só termos uma indústria de turismo. Precisamos de ter aqui um hub de energias, precisamos de ter outras coisas e se tivermos isso, eu acho que vamos atrair muito mais indústrias que vão usar essas energias todas que a gente vai produzir e temos um melhor futuro. Então, basicamente é isso que eu posso dizer como alguém que vive cá, ama este país, gosto muito do meu sogro também é de Mangualde, já para dizer que eu também tenho alguma coisa aí. Então, só dá força aí a vocês todos com os projetos que estão aí a acontecer. Precisamos de um governo e de um parlamento, não é só um governo. Neste momento o governo não chega. Precisamos da Assembleia da República e de um governo, porque só o governo não pode. A única coisa que eu vejo é que vejo um mundo inteiro com problemas. Então, isso é a única coisa que eu estou a ver. Mas eu também vi que agora a Merkel saiu, se calhar podíamos fazer um outsourcing e trazer ela aqui um bocadinho, fazer aqui uns 4, 5 anos, reformar-se aqui, damos um Golden Visa, ou aquela, não pagar taxas, ou non-habitual, alguma coisa, mas eu acho que a gente precisa de alguém que sabe alguma coisa e vir para aqui. Por acaso nunca tinha pensado nessa ideia, mas acho que é excepcional. Temos clima, ela não está aí para nova, o verão é excepcional aqui, a comida mediterrânica, a dieta mediterrânica está mais que comprovada que só traz mais anos de saúde. Portanto, acho que sim, acho que efetivamente é uma ideia fora da caixa a pensar. Muito bem. Estão sempre a surgir ideias novas. Meus senhores, foi com imenso gosto que passou esta quase uma horinha, era o nosso tempo regulamentar. Eu só vos posso agradecer imenso a vossa participação, creio que aprendemos todos muito e mais do que aprender, os meus amigos deixaram-nos ideias que nós vamos com certeza trabalhando e alimentando e desenvolver nesta nova internet de energia que estamos a construir.
Eu agradeço mais uma vez à região das Beiras, à Câmara de Comércio da região das Beiras por esta iniciativa, e iria passar a palavra ao seu representante para continuar este evento.